Estão vendo minha tela, né? Sim. Ah, legal. Então vamos em frente. Então hoje a gente vai falar da seção 3.3 do livro, né? São as ferramentas case para modelagem de diagrama de entidade e relacionamento, né? Então a gente vai falar um pouco e depois a gente vai fazer uma introdução ao Access, né? Então todas as aulas daqui até o final do curso, a gente vai, numa segunda parte da aula, a gente vai ver a teoria do livro, né? E numa segunda parte, não tem muito a ver com o assunto que a gente está vendo, mas vamos fazer aí um, um bate-papo sobre o Access, né? Pelo menos vocês começam a ter um contato com uma ferramenta que é um banco de dados, né? E dá para vocês já começarem a praticar, tá? A gente vai aprender a fazer alguns comandos de SQL, dá para a gente fazer relacionamento de tabelas e tudo, mas muita coisa que a gente viu no nosso, até agora, né, no nosso curso, a gente consegue trazer alguma coisa para o Access, né? Pelo menos vocês têm uma parte prática, né? Então vamos em frente. Então a primeira coisa que a gente está trazendo aqui, né? Aquele top 10 da pontuação geral, né? O, a gente está aqui, o Augusto tá em primeirão lá com 7.500 pontos, né? Depois tem o Felipe, o Vitor, os dois Vitor, né? Terceiro e quarto, o Matheus. Depois tem o Felipe Bragoni, o Gustavo, a Thaís está em oitavo, a Rose está em nono e o Thiago em décimo, né? Então, tudo com mais de 6.000 pontos, tá bem tranquilo aí, tá bonito. O pessoal tá indo bem aí na parte da pontuação, fazendo as atividades, né? E essa linha que é importante, o aprendizado, né? Na linha de fazer as atividades, né? A gente tem a aula, tem um bate-papo, mas fazendo os exercícios doava, fazendo aquelas atividades transversais, desafio nota máxima, tudo isso é tudo aprendizado, são formas que a gente vai trazendo para o aprendizado, né? Não fica, né, no bate-papo da aula, tá? Aí eu trouxe aqui uma outra estatística que também é interessante, né? Quer dizer, a gente tem essa primeira que é a pontuação geral, né? Agora a gente tem uma outra aqui que é quem cresceu na semana, né? Olha o Matheus, ó. Matheus fez 1.900 pontos só nessa semana, né? Foi tirado da semana passada até essa semana, ele teve um crescimento aí bem legal, né? Então, o Matheus, o Enzo, o Rodrigo, o, e aí a gente tá nessa crescente aí e o pessoal fazendo, né? Então é nessa linha, a gente vai incentivando vocês preparando ou fazendo as atividades e a gente vê que vocês estão respondendo aí, sobra um tempinho, faz atividade na semana, né? E aí vai acumulando ponto. Então, essa semana foi a pontuação, aí o Matheus extrapolou aí, né? 1.939 foi aquela dedicação dele que ele teve aí, tá? Então, eu quero ver vocês chegando nessa parte aqui, quero ver vocês atingindo aqui o top 10 de pontuação, né? Para quê? Para que a gente tenha esse aqui, né? Aquilo que eu comentei com vocês a semana passada, né? A importância é para que a gente chegue nesse
momento do curso, né, que a gente está mais ou menos na metade, né, o ideal seria que a gente tivesse aqui com uns 70%, 75% dos alunos com mais que 3.000 pontos, né? A gente está com 60%, já é um número bom, mas o legal é que quem ainda não chegou nos 3.000 pontos, faça um esforço para que até a semana que vem chegue, né? Porque isso é uma forma de vocês se prepararem para ficar tranquilo para a aprovação e também ter um aprendizado, né? Essa é a meta da gente, né? Mas a gente está bem nessa turma, né? Tá, o pessoal tá respondendo, tá indo, mas vamos ver se a gente chega mais aí. Vamos ver se vocês, para não deixar, se fica com muito poucos pontos no final do semestre, a cumulatividade do AVA, a cumulatividade de todos os professores, aí acaba fazendo de qualquer jeito as questões, né? Então, por isso que é importante fazer semanalmente, né? Bom, então a gente vai abordar hoje ferramentas case, né? O que é uma ferramenta case? O que é o case, né? Ele vem é uma sigla, né, do inglês, de inglês do Computer Aided Software Engineer, né? Ou então, em português, engenharia de software auxiliada por computador. O que é? São ferramentas que apresentam uma série de serviços que auxiliam no desenvolvimento do software e podem minimizar o tempo de desenvolvimento do software modelado. Quer dizer, o que você vai fazer? Você pega todas as informações que você fez no levantamento de requisitos, você começa a fazer um modelo de necessidade dentro da ferramenta Case, né? E ela tem todo um padrão de você criar as informações e a partir daí, ela, depois que você colocar todas as informações dela ligadas ao seu levantamento de requisitos, ele vai te gerar informações já é, comandos para gerar o banco de dados físico, já vai te gerar rotinas, dependendo da situação, da linguagem que você for utilizar. Então, para isso é que servem as ferramentas case, né? Para que a gente tira todo um lado do trabalho manual de você fazer, de gerar banco de dados através de comandos, porque você tem que interpretar aquilo que você fez no levantamento de requisitos para transformar isso em tabela, em banco de dados e tudo mais, né? Então, a ferramenta Case te ajuda nesse ponto, né? Então, são diversas ferramentas aí que a gente vai comentar um pouco na aula de hoje, tá? Então, esses autores, né? O Navati e o Rames, eles, no estudo deles, eles apontam que as ferramentas case surgiram na década de 1980, né? Então, já tem bastante tempo, né? Sempre se buscou fazer alguma coisa para facilitar a vida do desenvolvedor ou do pessoal que trabalha na área de TI, né? Então, essas ferramentas elas eram classificadas nessa época da década de 80 em lowercase, né, que é um suporte na fase de análise e projeto de sistemas, né? Então, quer dizer, tinha uma parte modular que fazia uma ajuda na parte de análise e no projeto. Te dava todo o desenho, mas não era tão completa, né? Depois tinha, nessa mesma época, tinha Uppercase, que é um suporte na fase de construção e análise de sistemas. Quer dizer, você, no caso, lowercase, na parte mais baixa, né? Que você faria pegava a parte de requisitos e jogava e fazia um desenho do projeto e mais numa certa padronização.
E a outra parte dele, ele já fazia análise do sistema para ver a integração entre todos os sistemas. Mas eram ferramentas que já auxiliavam a gente no desenvolvimento, né? Hoje em dia, as ferramentas de as ferramentas de case, né? Elas já são classificadas como integrated case, né? Que então, o que é? A união das ferramentas lowercase e uppercase, atendendo a praticamente todas as fases do projeto do sistema. Então, hoje, as ferramentas case são mais completas, né? E elas trazem mais facilidades para o desenvolvedor, né? Então, é, eles apontam para a gente que as ferramentas cases elas são utilizadas para otimizar várias tarefas, né? Como, por exemplo, geração de códigos, né? Então, ao invés de você ter que ficar gerando código a código a partir do desenho que você faz na ferramenta Case, ela gera códigos de forma automática e os códigos podem ser gerados a partir do diagrama. Então você faz o diagrama e a partir daí ele vai te gerar alguns códigos para leitura, para integração de tabelas e tudo mais, tudo automaticamente para colocar no seu desenvolvimento e também no desenho do banco de dados físico, né? Que já é a criação dele dentro do gerador de banco de dados, tá? Uma outra funcionalidade, né, é geração de documentação, que permite uma padronização nos processos. Então, a gente viu aí em aulas passadas a importância da gente ter a documentação bem feita do nosso sistema, né? Para quê? Para que numa eventual futura manutenção, alteração do sistema, do programa, no, numa necessidade, né? A pessoa que vai pegar isso para fazer essa alteração, ela vai na documentação e saiba corretamente o que tinha naquela tabela, o que tinha naquela rotina. Então, as ferramentas case, elas também são responsáveis ou auxiliam na geração da documentação. A gente não precisa fazer uma documentação manualmente, a própria ferramenta case ajuda nisso, né? Então aí você já começa a pensar, puxa, é importante eu como desenvolvedor entender ou estudar essas ferramentas porque eu vou ter um potencial para oferecer para o mercado esse conhecimento, né, das ferramentas case, né? Então, aqui já tem uma dica para vocês, né? Vamos começar a olhar, estudar e ver quais são as ferramentas que mais utilizadas e quais que eu posso aprender, que é grátis na internet, que eu posso baixar, que eu posso começar a estudar, né? Outra funcionalidade que a ferramenta Case traz é a execução de testes. Então, o que ela faz? Possibilita a validação nas especificações formais do desenvolvimento. Então, o que são os testes do sistema do banco de dados, né? Quando a gente vai no usuário, faz o levantamento de requisitos, ele espera corretamente a necessidade dele, né? Agora, antes da gente entregar para o cliente, para o usuário, a gente precisa fazer teste. Então, essas ferramentas case, o que elas fazem? Elas geram informações para fazer teste no nosso sistema, no nosso banco, sem precisar você colocar isso em prática e na hora do usuário estar fazendo, identificar um problema. Então, essas ferramentas já ajudam nisso, né? E mais Postman ainda, ela seria uma também delas, ajuda na professor? geração. Desculpa, não entendi. Postman seria uma delas? Sim, mas vou falar um pouco dela, tá? Tá. A outra
A outra funcionalidade, né, é a geração de relatórios, né? Permite o acompanhamento do planejamento e do gerenciamento do projeto. Então, quer dizer, a gente, através da ferramenta Case, ela vai te mostrando, olha, você tem, o seu projeto tem 20 tabelas para serem criadas, e cada uma que vai sendo criada, ele vai atualizando o seu relatório e você vai acompanhando passo a passo. Olha, tá tudo indo direitinho, os programas estão sendo feitos, estão sendo testados, tudo isso você gera, a ferramenta Case gera relatório de acompanhamento. Então, isso é muito importante. A gente não precisa usar nenhuma ferramenta fora, né? Muitas vezes, para acompanhar determinado projeto, a gente usa, por exemplo, o Microsoft Project, né? Que é uma ferramenta de acompanhamento de projeto. Se a gente já tiver dentro da nossa ferramenta Case, já ferramenta do projeto, fica tudo integrado, a gente não precisa ficar fazendo um lançamento manual de atividades dentro do controle. Então, é uma facilidade também, tá? Aqui ele traz uma dica para a gente, né? Então, a geração de códigos automáticos na ferramenta Case para o banco de dados são conhecidos como scripts, né? Então, o que que ela faz? Ela gera algumas informações já prontas, né? Que são os scripts, que ajudam a tarefa de criar o banco de dados fisicamente no sistema de gerenciamento de banco de dados, gerando todos os comandos de SQL de criação de tabelas, campos e chaves. Quer dizer, a ferramenta já gera isso, né? Então, um exemplo para criar uma tabela, ela usa um comando create, né? A partir do momento que a gente faz todas as informações dentro da ferramenta, ela já gera para a gente os comandos, e aí é só a gente executar os comandos e pronto, já tá criado o banco de dados. A gente não precisa ficar escrevendo manualmente. É o que ele fala aqui. Eles geram os scripts para que você crie as informações do banco de dados. Essas são as facilidades, né? Aqui ele traz alguns exemplos, né, de, de ferramentas case, né? Então, o que que a gente pode citar? O Rational Rose, o Astax, né? Genexus, Multicase, Clarify, tem diversas, né? Eu, eu trabalhei bastante com o Genexus, né? Até o Genexus agora ele não está tão muito usado, mas no passado eu trabalhei bastante com o Genexus e o Genexus ele era bastante interessante, que ele fazia um encapsulamento das informações, e aí na hora de gerar, né, você podia gerar todas as aplicações, todo o banco de dados para diversos ambientes, né? Então, na época, a gente tinha um mainframe chamado AS400 da IBM, e aí a gente, através do GeneXus, pegava essa aplicação e gerava ele para a ferramenta na linguagem RPG 400, que era do AS400, e todo o banco de dados que era DB2, né? Só que aí a gente precisava dessa mesma aplicação, mas nas fazendas, né? Porque eu trabalhava numa empresa de agronegócio, e aí precisava controlar o estoque de soja, de suco de laranja, de cacau, né? E aí a gente não dava para, a gente precisava gerar essa mesma aplicação, mas para ser rodado num PC, né? Então o que que a gente, ao invés da gente ter que fazer
uma aplicação própria para PC, a gente usava o mesmo pacote do GNexus, ele gerava toda a aplicação para o mainframe e o AS400. E aí a gente usava uma outra opção que ele gerava para um aplicativo para ser rodado em PC. Então, na época, essa ferramenta era muito versátil e ganhava muito tempo, né? Além da parte do desenvolvimento, ela, ela ganhava tempo na parte de alteração. Então, a gente tinha dois ambientes diferentes, tinha um ambiente de mainframe e um ambiente de PC. Imagina se você fosse fazer uma alteração, né? Tem que fazer, se fosse fazer uma programação separada. Como a gente tinha o pacote, né, a gente fazia a própria alteração no GNexus, aí quando precisava, fazia uma geração para o AS400 e fazia a mesma alteração, fazia a geração para o PC. Então, ele desenvolvia essa ferramenta Case, ela trabalhava em cima de um pacote, né? Então, essa a parte mais interessante, tá? Então, mas cada uma das ferramentas, elas são ferramentas Case para um determinado tipo de uso, né? Então, e elas são muito úteis, né? Então é importante aquilo que eu falei para vocês, que vocês ficarem atentos a aprender a trabalhar com as ferramentas, porque vai aumentando a bagagem de conhecimento que vocês podem oferecer para o mercado, né? Ele comenta também, né, que as ferramentas mencionadas podem ser utilizadas para modelagem de dados, porém, a gente tem as ferramentas case específicas, né, para criar só a parte da entidade de relacionamento. Então, a gente tem o Oracle Designer, o DB Designer, o Erin, né, Embarcadero, o MySQL Workbench, né? Então são diversas ferramentas. Então vocês vão falar assim, mas o que que eu faço? Qual que eu vou? Eu me especializo, né? A minha dica: acompanhe no mercado o que mais se pede, né? Então acompanhe por anúncio de emprego e vê qual mais se pede. Vai naquele. Esse é o ponto, porque aí você vai ter mais possibilidade de atender o mercado. Se você for se especializar em uma que quase ninguém usa, vão aparecer menos vagas, né? Então, acompanhe os anúncios e vão trabalhar, vão desenvolvendo, vão estudando a que melhor te... Qual seria a sua Oi? indicação pessoal, professor? Depende muito, não dá para a gente dar um direcionamento, né? Hoje, o pessoal usa muito MySQL, né? Então, o MySQL Workbench, esse seria um, né? Mas Até hoje eu só trabalhei com projetos PostgreSQL. Tá. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com um projeto Oracle. Tá. Os projetos Oracle, eles são mais parrudos, né? Então, são empresas maiores. Então, às vezes a empresa vai até você entra na empresa, a empresa vai até investir em você para trabalhar com alguma coisa na parte Oracle, né? Mas o que eu vejo muito, né? O Erin, né? Ele é muito antigo, muito conhecido, né? E o MySQL também, porque muitas empresas utilizam por ser um banco de dados open source, né? Então acaba sendo uma ideia interessante, né? Aí eu falo, eu sempre, na época que eu estava na ativa, né? Eu sempre fazia assim, eu fazia uma estatística, né,
dos anúncios que pediam, né? E eu começava a ver, ó, pô, essa linguagem aqui de 10 anúncios aparece em 5, né? Pô, eu preciso, isso é mais ou menos uma tendência de mercado, né? Então é começar, né, nessa linha. Não tem, porque quando eu comecei, né, era assim, o IBM, o mainframe IBM, era 90% do mercado de computadores. Então, não tinha erro, sabe? Você quer estar no mercado, você estuda as ferramentas IBM, de mainframe e tudo mais. Mas depois que começou a diversificação, toda a parte de microinformática disseminada para tudo quanto é lado, né? E hoje a gente, além de tudo isso, a gente tem toda a parte mobile, né? Então é difícil você chegar e falar assim, olha, essa é a que é mais usada, essa o pessoal diversifica bastante. Então a minha sugestão é essa mesmo, acompanhar aquilo que mais é pedido. E muitas vezes muitas empresas usam mais de uma, né? Porque que a gente teve nos últimos tempos, né? A gente teve muita incorporação de empresa, né? Então uma empresa compra outra, que ela faz? Ela dificilmente ela vai jogar fora aquilo que a outra empresa tinha. Então ela acaba mantendo ambientes das duas empresas. Ela tem a empresa, ela tem a mesma diretoria, né? Mas quando você vai lá para o lado operacional, ela acaba mantendo cada empresa na sua linha separada, porque ficaria muito caro você fazer toda uma integração. Então, eles mantêm a parte de sistemas, a parte de metodologias, a parte de ferramentas, mais ou menos separado. E aí você tem uma equipe de informática que trabalha para duas, três empresas que foram incorporadas, e aí você tem que ter uma empresa, uma equipe multidisciplinar, entendeu? Sim. Por acaso, essa ferramenta embarcadeiro tem alguma coisa a ver com software embarcado, não? Tem a ver, tem a ver. Que tem bem nessa linha. Ele Bacana. é um exemplo, né? Mas eu, sinceramente, eu peguei do livro, mas eu não conheço ele. Para mim, eu trouxe aqui porque eu peguei do livro, eu não conhecia, tá? Ah, eu também nunca Mas ouvi falar. é que aí tem, porque é que a gente comenta. Hoje, a posição mais difícil, né, de um gestor da área de TI, né? De qual ferramenta você vai usar para a sua empresa. Então, você começa desde o lado de escolher que tipo de equipamentos, né? Você tem diversos fornecedores, né? Tem os melhores, mas tem também aqueles, os melhores são caros, né? Você vai comprar equipamento para sua empresa, vai usar na nuvem. Olha como começa, né? Isso, como que um gestor começa a pensar nisso, né? Depois, tá bom, eu vou colocar um ERP ou eu vou desenvolver internamente meus sistemas, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver internamente, e o que eu faço? Que ferramenta eu coloco? Será que eu vou achar profissional para trabalhar com essa ferramenta? Porque você pode olhar também do lado do executivo da área de TI. Imagina ele colocar uma ferramenta e não tem profissional. Que ele faz? Ele fica com o mico na mão. Ele começa a ter prazos para entregar o sistema e tudo mais, e não tem profissional. Então, o que ele faz? Ele vai mais ou menos daquilo que eu estou te falando, para você fazer como profissional. Os executivos também fazem isso. Eles começam a olhar, bom, deixa eu ver o que é meio padrão de mercado, o que está sendo mais usado,
isso aí também vai tender a ter mais profissionais, né? Porque eu cheguei a trabalhar em empresa que tinha um sistema desenvolvido numa linguagem bastante antiga e a gente tinha que cuidar dos profissionais, não podia deixar ninguém morrer porque não tinha profissional para substituir, imagina, né? E não faz muito tempo, faz 10 anos aí, não faz muito tempo, é coisa mais ou menos recente, né? Então, aí você fala, caramba, você tem essa linguagem, né? Muito provavelmente, quando eu entrei na empresa, eu nunca tinha ouvido falar, muito provavelmente vocês nunca ouviram falar também, é uma linguagem chamada Universe, né? Universe, né? É uma linguagem muito antiga, né? E a empresa continuava. E não é uma empresa pequena, né? É a Salsisne, né? Então não é uma empresa pequena. Aí eu entrei lá para remodelar, para trocar tudo, mas enquanto eu estava tocando o sistema, desenvolvendo o sistema novo, eu não podia deixar os sistemas que funcionavam. Era faturamento, era contabilidade, funcionava tudo. Então, Aí eu coloquei banco de dados Oracle, coloquei o ERP da Oracle, né? Então aí foi mais ou menos até ir desativando, mas eu ficava apavorado quando alguém falava assim, eu vou pedir a conta. Só tinha velhinho lá no desenvolvimento. Você imagina, cada um falava, eu acho que o ano que vem eu vou parar. O cara já tinha 70 anos, estava lá programando ainda, né? Só tinha ele, né? Então, o executivo também fica preocupado com isso. Então, a gente tem que olhar dos dois lados, né? E do nosso lado, o que a gente tem que ver? Bom, deixa eu ver qual ferramenta é mais usada para também me especializar nela. Se ela é mais usada, eu vou ter mais oportunidade de trabalho. Imagina se você conhece uma ferramenta que só uma empresa trabalha. Aí você se cansa daquela empresa, você quer sair, você não tem para onde ir, você só aquela empresa trabalha com aquela ferramenta, né? Então é bastante complicado isso. Mas a minha sugestão fica de olho aquilo que está sendo mais usado, né? Tem essas ferramentas Case online, né? A gente, em aulas passadas aí, a gente fez uma coisinha com o Draw.io, né? E ela é online. Também tem essa Lucidchart, né? Também são ferramentas que podem ser usadas para empresas pequenas, né? As ferramentas Case para banco de dados, elas possuem as seguintes características, né? Então, que característica? Suporte à criação de diagramas gráficos. Então, quando a gente fez aquela experiência com Draw.io, a gente viu que dava para criar os diagramas gráficos, né? Que mais? Utilização de alguma notação de modelagem de dados. Então, a gente pode fazer, elas trazem toda a parte de modelagem, um para N, um para N, um para N para N. Dá para se fazer isso com as ferramentas Case, né? Geração de script de SQL, então, que são os comandos de consulta estruturada ou criação de tabelas, criação de campos e tudo mais, né? Então, geração dos scripts. Forward Engineer, né, que ela permite, a partir do DR, que é o modelo gráfico, conectar de uma forma automática com o banco de dados e criar automaticamente o modelo físico. Então, a gente faz aquele desenho, né, gráfico da estrutura, mas também se a gente colocando as informações corretas dos campos e da tabela, ele vai gerar automaticamente já gravando no banco de dados, tá? Reverse Engineer, que ele permite, a partir do modelo físico criado no banco de dados, a geração
do modelo gráfico do banco de dados. Então, para que isso, né? Às vezes a gente tem, ao invés de sair da ferramenta Case para criar o banco de dados, a gente vai, com algum comando, vai direto no banco de dados e cria a tabela, cria os campos. Mas só que a gente precisa de uma documentação, né? Então, o que ele faz? Você pega da tabela do banco de dados, você faz o reverse engineer, aí ele pega e vai te criar o DR para ficar documentado, né? Então, é interessante também essa ferramenta, porque ao invés de você cria no banco de dados, se não tivesse essa ferramenta, você tem que ir lá criar na ferramenta Case, tá? Então, é uma possibilidade. E documentação, que aí essa é o mais importante de tudo, né? Que você, conforme os atributos são criados nas tabelas, a ferramenta Case já cria o dicionário de dados de forma automática. Essa parte do dicionário de dados é aquilo que a gente também comentou em aulas passadas, né? O dicionário de dados é para a gente ter claro qual é o nome a ser usado para tabela, usando para campo, senão cada programador, cada desenvolvedor usa um nome de campo diferente e na hora de você fazer a qualquer utilização, você não vai ter conexão porque não teve uma padronização. Então, o dicionário de dados é muito importante, principalmente quando a gente tem pessoas novas entrando na empresa, na área de programação, desenvolvimento, para a pessoa se habituar daquilo que a gente tá usando, né? Dos padrões da empresa, né? A ferramenta Case, o Astar, né? É a ferramenta para criar diagramas, o ML, e possui as características, né? O Community, que é uma versão gratuita para projetos UML, com algumas limitações, né? E ela tem a Professional, que é a versão completa e paga, ou disponível de forma trial, né? De aluguel e tudo mais, né? Então, ela é usada é uma ferramenta ideal para os desenvolvedores Java, sugere script em Java, acelerando o processo de desenvolvimento do software, né? E ela pode ser baixada, né? Aqui tem o link para ser baixado, fazer o download, e aí você tem a oportunidade de baixar aqui a parte community, que é gratuita, e é aquilo que eu falei, praticar, né? Baixa, vê como funciona, né? E é aquilo, uma coisa que a gente fala vai bater toda hora, ou vai cair toda hora no colo de vocês, comandos em inglês, textos em inglês, vai com Google Tradutor, vai com o dicionário do lado, para quê? Para ir aperfeiçoando também o inglês para leitura, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da Astar, né? Eles têm aqui a parte do diagrama, tem toda a parte dela, e aí você tem aqui em cima todos os comandos para o tools, ferramentas e tudo mais. E aqui, ó, tá aqui, né? É em inglês, né? Dificilmente a gente vai achar ferramentas aí em português. Então a gente vai acostumando com os comandos, depois, se precisar de alguma ajuda, né, vai no help aqui e vai fazer. Então, é uma dica, né? Vai aqui no link, faz o download, testa, vê como funciona, começa a pensar em possibilidades de fazer tabelas, vê como que é feito, né? Como que ele gera, né? E aí vai se desenvolvendo, né? E vai pensando em formas de fazer a, a integração entre tabelas, o relacionamento entre tabelas.
Então, essa é uma ferramenta. E aí, aquilo que ele comentou, né? Que tem ferramentas que também te usam o dicionário de dados, né? Então, essa ferramenta, tá? Ela te gera um dicionário de dados, ela joga no Excel, né? Então, ela faz... Aí você já tem toda a documentação da sua tabela. Aqui tem, né? Com a chave primária já definindo, chave estrangeira, o tamanho, o tipo, e aí são as informações do banco de dados, desculpa, do dicionário de dados que serve para você ter bem documentado e passar para que todo mundo use nesse padrão, né? Então tá aqui, né? Que quando a gente for usar alguma tabela, a tabela cidade, nós vamos usar esses campos aqui, código de cidade, sigla UF. Aí todo mundo vai estar trabalhando com a tabela cidade com os mesmos nomes, né? Então essa padronização, como eu falei aí em aulas passadas, a padronização é super importante para qualquer tipo de desenvolvimento, né? Sempre naquela linha de pesquisa, aquilo que eu venho sempre falando para vocês e repetindo, né? O profissional da área de TI, ele tem que ser um pesquisador nato, tem que ser um autodidata, ele tem que buscar as coisas, né? Então aqui ele traz para a gente aqui uma dica, né? De um guia prático de desenvolvimento orientado a objeto. Então tem o ML, C++, né? Aí está nesse link aqui. Tenham curiosidade, baixem, leiam, vejam como funciona, né? Então aqui ele pega algumas páginas do livro, né, para dar algumas dicas, mas tem o livro inteiro, tal. Então é o lado de vocês têm que dormir e acordar e ficar o dia inteiro com informações de tecnologia, porque essa é a vida de vocês, né? Não adianta. E sozinho, sem vocês pesquisarem indo atrás, não acontece, não tem jeito. Tem que ir atrás, tem que aprender, tem que testar, quebrar a cabeça. E essa linha para ser um bom profissional, né? Participar de fórum, né? Participar de grupos e que tem e fórum de discussão de como que é o comando, como que usa determinado comando. Então, é geral ter que fazer isso. E hoje em dia vocês têm toda essa facilidade, né? Pelo uso da internet, né? Você consegue fazer qualquer coisa, né? O outro, o MySQL Workbench, né? É de propriedade da Oracle, né? É uma ferramenta case gratuita que gera script para o SGBD MySQL. O foco dela é a modelagem física do banco e acelera o processo da criação da base de dados. Também tem aqui, né, aqui o link de onde você pode baixar, né, fazer o download. Então, use e abuse, né? Aqui tem um exemplo, aí também ele já usa aqui o pé de galinha, né, 1 para N e tal, a ligação das tabelas, você faz o desenho, depois ele já te gera os scripts, tudo para fazer a criação física. Mas entra, testa, vê como funciona, faz uma tabelinha pequena, e aí vai aprendendo, tá? Aí a gente tem as ferramentas online também, né, que são uma opção para criação de modelos gráficos. Então, quer dizer, é interessante porque você não precisa baixar, você acessa ela online, fica salvo o seu perfil, tudo que você criou, né? O Draw.io é uma ferramenta fácil que tem como requisito estar está conectada à internet, então é interessante, né? A gente já fez alguma coisinha, mas dá para
Dá para continuar e dá para usar também. Então, está aqui o link de onde dá para baixar, tá? Aqui ela está o modelo dela, né? E aí você cria o relacionamento, você começa a fazer o teste, né? E tudo mais, tá? A outra é a Lucidchat também, tá aqui o link disponível. Todas têm esse modelo do DER, né? E cada umas põem. Agora você já sabe o que é o PK, o que é o FK, né? Quando a gente usou lá atrás, que a gente começou a falar, surgiu dúvida do que era isso, agora já sabe que é o Primary Key, o Foreign Key, né? Então, também é uma ferramenta. Então, tem esses exemplos, né, que dá para vocês começarem a estudar, testar e ir para frente, né? A vantagem dessa ferramenta do Lucidchart, né? O que ela é? Ela tem possibilidade de você gerar para esses 4 bancos de dados, né? MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server e o Oracle. Então, aqui é bem interessante. Você faz todo o seu desenho e na hora de você gerar, ele pergunta, né? Qual sistema de gerenciamento de banco de dados, DBMS, você está usando? E aí você assinala e ele vai gerar para você no formato nos comandos do sistema gerenciador de banco de dados que você utiliza. Então é bem interessante, né? E aqui é a complementação, né? Então ali ele já eu coloquei, ele colocou ali no livro SQL e aí ele já cria aqui os comandos, né? Create a tabela, cidade, tipo, aqui você já adiciona, ele já adicionou tudo, qual type, qual tipo, né? Qual tipo, qual a primary key, então aqui ele já dá todo o comando, porque foi gerado através da ferramenta Case, né? Então aqui é um exemplo, mas também é uma forma de vocês buscarem e começar a estudar isso, né? Então aqui ele já tem outro comando, ó, já vai criar um índice, o comando aqui para criar um índice de chave secundária, né? E aí chave estrangeira, né? E aí já também são várias informações aí. Aí ele traz para a gente o quê? Utilizar as ferramentas cases para modelagem de dados, modelagem gráfica de banco de dados é muito importante no processo de desenvolvimento de qualquer software, com destaque na apresentação do cliente, pois esses diagramas, após alinhados, sempre causam uma boa impressão. Quer dizer, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o desenho todo na ferramenta case, na hora que for, antes de fazer qualquer coisa, para validar com o usuário, né, com o cliente, você vai mostrar para ele, ele vai começar, vai ter um lado de uma visão gráfica, ele acaba entendendo, né, como que vai ser a comunicação, como que vai ser. Então, é uma forma de apresentar interessante do que se você fizer no papel, se você... claro, você pode fazer a apresentação num um PowerPoint, alguma coisa, mas se você tiver direto da ferramenta, qualquer alteração fica muito mais fácil você fazer a alteração na ferramenta e gera novamente todos os diagramas ou toda a modelagem gráfica. Então, essa é uma grande vantagem para você na hora de apresentar a ideia do sistema ou do desenho para o seu cliente, né? E a outra, né, e para a equipe de desenvolvimento, o destaque fica com a possibilidade de uma melhor comunicação. O que é isso? Todos, toda equipe, né, todos podem entender o que está sendo modelado e agilidade de gerar os scripts que poderão ser utilizados para criar banco de dados
fisicamente em um SGBD. Então, se a gente, qualquer comando, se a gente for digitar, a gente tem possibilidade de erro. Utilizando a geração automática da ferramenta Case, ela não vai gerar erro, e quando você for rodar o script para gerar fisicamente, não vai dar erro também. Agora, se a gente for fazer manualmente, muitas vezes a gente pode digitar algum comando errado, na hora de submeter para gerar, dá erro, a gente tem que voltar a corrigir. É isso que ele fala aqui na agilidade de gerar os scripts, né? Com relação a ferramentas Case, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Por enquanto, não. Tá tranquilo, né? Então tá bom. A Alguém dúvida trabalha por, com alguma? a dúvida, por enquanto, é na Pode falar. prática, né? Porque desenvolver banco de dados eu sei de forma bem básica, mas aí tem esses porém aí dos casos, desses tipos de integração, né? E É. seria interessante a gente dar uma olhada, ver o funcionamento dela. O que se pode fazer é isso, né? Vocês comecem a pesquisar. Esse é o ponto. O lado assim, do nosso lado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer um trabalho inicial com Access, né? Que é ele já é um banco de dados, né? A gente vai fazer alguns trabalhos com ele, né? Mas nada impede do que a gente coloque alguma coisa desse tipo. Agora, um ponto importante, né, é que vocês têm que ter bem claro o que eu vou procurar agora nessa linha do Access com vocês, né? É que vocês comecem a pôr a mão na massa para começar a sentir o banco de dados, né? Para que depois a gente vá aumentando isso, porque o nosso time, né, de alunos, a gente tem pessoal que já tem uma certa experiência com pessoal que está zero. Então a gente precisa mais ou menos igualar o conhecimento com relação a banco de dados e pôr a mão na massa, não ter medo, né? Para depois a gente pode até buscar alguma coisa desse tipo de fazer alguma coisa mais trabalhada, mas eu entendo que com esses trabalhos que a gente vai começar a fazer com o Access, a gente vai ter bastante claro como que funciona um banco de dados, como que a gente faz alguns acessos, né? Como que a gente faz algumas consultas. Eu acho que a gente vai começar aí nessa linha, né? A gente vai ver alguma coisa de integração também, professor? Vai. A, a ideia que eu tenho, né, é que a gente já comece a fazer relacionamento, tá? A gente fazer algumas coisas de relacionamento. Não Porque na minha aula de dúvida era hoje, né? Na essa, aula né? de hoje. Desculpa, Pode minha falar. dúvida era essa, né? Porque a gente poderia gerar ele no Access, exportar para o SQL e só ver algumas formas de administração, o ML, etc, né? Só aquele basicão Entendi. mesmo, porque até mesmo o curso em si, ele não vai oferecer muita coisa, mas a gente sabendo ali o caminho, ali a porta de entrada certinho, aí é sem crise. Tá. Não, mas a gente vai trabalhar. Eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar legal no Access, né? Para pelo menos a gente. E ele, como ele tem uma facilidade da gente visualizar, ele está tudo na mão, porque o mais importante é a gente ter o conceito do banco de dados, o que a gente viu, o relacionamento, não sei o quê, mas aí quando a gente começar a manipular as tabelas, aí a gente vai ver o porquê que o relacionamento, a gente não pode ir colocando relacionamento a olho, porque a gente não vai conseguir fazer determinada atividade mesmo sendo no Access, né?
Então, vamos explorando. E aquilo, como vocês deram a sugestão do Access, né? Com o decorrer, vamos agora ver essa parte, né? Eu estou aí aberto para que vocês deem ideias para que a gente vá atrás e traga para que a gente discuta em aula, tá legal? A ideia mais em conta que eu tenho no momento, assim, né? Não sei se esse é o momento de expor, é que a professora de análise de sistemas, ela passou um projeto, né? Então, boa parte deles vão se utilizar banco de dados. Então, seria interessante cada grupo trabalhar dentro daquilo que foi passado, né? Porque daí vai integrar um trabalho com o outro, uma atividade com a outra. De repente, esse nosso... Quem que é a professora? É a Duda ou não? Isso. Tá. Até vou dar uma conversada com ela para ver o que dá para a gente fazer em conjunto, tá? Então, por hoje, eu vou trazer para vocês aquilo que eu preparei, né? Então, aí depois a gente vai dando uma melhorada para ver se tá de acordo com a expectativa de vocês, né? Tá? Só pontuar Tá que a bom? Duda não é mais professora dos alunos do primeiro semestre. Temos 2 turmas hoje aqui. Separou a parte da... Ah, separou em 2 turmas, né? Hoje, nessa Quem aula, que é nós o... temos 2 turmas, né? Ah, tá. Até hoje a gente tem turma de ciência da computação, engenharia da computação, né? E tem o pessoal de TADES, né? Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Então, a Duda, Então, ela já acho não que é mais professor de TADES. não é mais? Não. Ah. Mas vocês tinham que disciplina vocês tinham com ela? Tinha a disciplina de banco de dados? Sistemas operacionais. As temas operacionais. Eu só citei para o senhor não planejar uma aula integrada aí e não ser possível com todos. Só isso. Desculpa, eu não entendi. Deu uma truncada, não entendi o que você falou. Eu só citei que a Duda não é mais professora para que Ah, tá. não haja um planejamento de uma aula integrada e não ser possível com todas as turmas. Tá. Foi Eu vou claro ou tentar não? descobrir quem... Foi. Vou tentar descobrir como que ficou essa separação e aí eu tento trabalhar junto com o professor para a gente seguir na mesmo padrão e ajudar vocês nesse trabalho aí que pode ter vários bancos de dados aí que trabalha esse, né? Aí a gente pode fazer junto aí, tá? Mas vamos em frente. Vamos ver aí como que a gente chega. Então, o que... Oi, pode falar. É que eu ia dar o exemplo seguinte: o meu interesse pessoal, o meu trabalho, o meu projeto integrado, e a gente teve a primeira aula ontem, vai ser de banco de dados. Então, assim, eu acho que trabalhar individualmente, eu acho que cada um tem o desejo de aprender algo em específico, né? O meu desejo é aprender toda a base de construção do banco de dados. Construção. Depois, como fazer ele conversar com o software, eu acho que é daqui a um tempo. Isso. Não, aí esse é um ponto. Aí a parte da construção, né? A gente, eu acredito que a gente até com o Axis a gente tira isso, tá? Isso é bem tranquilo. E o que você faz com o Axis, você vai fazer com qualquer outro banco de dados. A única coisa que vai mudar são os comandos, né? Mas aqui a minha intenção aqui é a gente usar procurar todas as funcionalidades do Access, tá? Então,
Mas vamos ver hoje, e aí no final do nosso bate-papo, aí vocês fazem um comentário, se precisar algum ajuste, para a próxima aula a gente faz também, porque essa parte aqui de introdução do Axis, né, não faz parte da disciplina, né? Da disciplina, ela é mesmo ela é bem teórica para trazer informação para vocês, né? Essa disciplina tem outras disciplinas que são práticas, né? Mas essa disciplina não é prática. Mas eu trouxe essa parte do Axis para que a gente comece a trabalhar com banco de dados para demonstrar principalmente algumas coisas que a gente viu na teoria. Não tanto das ferramentas case, mas para que a gente possa estudar como que a gente monta a tabela, como que a gente monta a chave, como que a gente faz relacionamento. Então, com o Axis dá para a gente fazer tudo isso, tá? Bom, uma primeira coisa que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter o Axis instalado no computador, né? Então, aqui no meu, eu tenho ele instalado, né? Então, o Axis ele faz parte do pacote Office, né? Então, aqui já vai uma dica para vocês. Vocês têm que se virar para arrumar para instalar o Axis no computador, né? Então, esse já é o papel do profissional de TI. A Microsoft tem licença gratuita para estudante, então vai atrás para ver como que faz para instalar. Tem possibilidade de baixar da internet, então esse é o ponto que vocês têm que, como profissional de TI, é aquilo que eu falo, é autodidata, tem que correr atrás da informação. O Axis não vai instalar sozinho no seu computador, então quem não tem que correr atrás, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui no Windows 10, ele aparece aqui, né, na instalação. Você vai entrar, ele vai abrir essa tela aqui. Então, o que ele traz para a gente, né? Ele traz primeiro um banco de dados. Aqui ele traz um banco de dados em branco, né? E ele traz vários formatos de banco de dados para ser usado. Às vezes você tem uma empresa, você tem um Axis ali, e você pode usar alguns formatos. Então, ele tem aqui um banco de dados de inventário de bens, um banco de dados de contato, estudantes, gerenciamento de eventos, gerenciamento de tarefas. Qualquer um desses bancos de dados são modelos que você pode gerar e começar a utilizar. Ele tem lá algumas funcionalidades, algumas coisas, mas no nosso caso, nós vamos fazer um banco de dados em branco. Então, qual que é a nossa ideia? Entrar aqui no banco de dados em branco. Ele vai gerar uma área, né, que é o banco de dados, e dentro desse banco de dados a gente vai ter as tabelas, né? Então, primeiro ele vai separar uma área dentro do computador, ou dentro do disco, para começar a gerar nosso banco. Então, eu vou entrar aqui nesse banco de dados em branco, né? Aí, o que ele faz? Ele abre essa nova tela aqui. Para quê? Eu tenho aqui a opção de criar, né? Ele pede o nome do banco de dados, aqui eu coloquei como faculdade, então o meu banco vai se chamar faculdade, tá? Então, dentro do banco, a gente vai ter tabelas, então o meu banco de dados é faculdade. Aí eu vou aqui no criar, né? E aí ele já me abre a tela do Access, né? Ele aqui, ó, se vocês olharem aqui em cima, ó, aqui está faculdade é meu banco de dados, e ele está apontando onde ele criou dentro do meu computador. Ó.
User, Marco, Documents, faculdade, está aqui. E aí a extensão dele é a ACCDB, tá? Então, esse é o... E aqui a minha tela do Access, e está aberto para mim a faculdade, tá? Ele já traz aqui um campinho aqui, tabela, né? Tabela 1. Ele não criou nada, mas ele está dando a possibilidade de eu criar a tabela. Nesse momento, a gente não vai fazer nada por enquanto com essa tabela, tá? Eu vou mostrar para vocês as opções aqui que a gente tem aqui em cima, tá? Então, o que a gente tem primeiro na página inicial? Na página inicial, a gente tem aqui do lado esquerdo, né, o modo de exibição, que a gente tem o modo de exibição em formato de dados, né, e o modo de exibição em formato de design. Mais para frente a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas, mas só para adiantar, o modo de design, o que ele é? Ele vai estar trazendo... O que aconteceu aqui? Professor? Oi, oi. Oi? Voltou? Ah, não. Voltou? Não é porque estava muda, eu fiquei achando que Não, é tá que bom. ela tinha perdido a Conexão. tela. Tá Então, bom. ó, no modo de design, ele vai te auxiliando a cada passo que você vai criar. A gente vai ver isso na próxima aula, né? Hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente, tá? Então, para quê? Aqui você pode criar tabelas, se você usar o modo design, ele vai te auxiliando, tá? Criar, né? Então você tem a opção criar, aí você pode criar tabela, você tem aqui o design de tabela, você vai criar uma consulta. O que é uma consulta no banco de dados? Você tem ali várias informações e você vai consultar alguma coisa dentro do seu banco, né? Você pode gerar formulários que vão ler seu banco. Você pode gerar relatórios que vão ler seu banco aqui. Você pode fazer um relatório do jeito que você quer. Você já tem relatórios prontos. Você coloca só seu banco de dados. Você pode gerar etiquetas. Você pode gerar um relatório em branco. Então, tem inúmeras funcionalidades dentro do criar, né? O outro ao lado são dados externos, né? Então, o que você pode trazer aqui dos dados externos? Você tem uma informação numa planilha Excel, por exemplo, você pode importar para dentro do seu banco, criando uma tabela, né? Então, é uma possibilidade. Você pode trazer arquivo de texto, arquivo XML, PDF. Você pode exportar para dentro de uma tabela diversas possibilidades. Então, o Access ele é bastante versátil, né? Então, essa aqui é a parte de dados externos. Você tem também ferramentas do banco de dados. E aqui tem as relações, que são os relacionamentos. Você pode fazer um acesso ao banco de dados utilizando Visual Basic, você pode ter macros. Então, são todas as ferramentas que tem, né? O Access é um SGBD, aquilo que a gente viu, né? Então, tem todas as informações. Você tem aqui aquilo que eu falei, as relações, relacionamento, a dependência entre elas, né? Você pode fazer uma migração por SharePoint. Então, dá para se explorar muita coisa para se fazer com o Access. E o importante é aqui, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem esse outro ponto aqui, que é o ajuda, né? Então,
aquilo que a gente quiser, né? Você entra aqui no Ajuda, você tem diversas informações. Você é só escrever aqui do lado da lupa, como que tem diversas informações dentro do Ajuda. E mesmo ainda, você tem uma outra lupa aqui, diga-me o que você deseja fazer. Então, você escreve aí alguma coisa e ele vai te trazer diversas informações para o que você pode fazer com o banco de dados, né? Até aqui é novidade para vocês? Vocês já conheciam o Access? Quem já conhecia, quem nunca viu? Por mim, tranquilo. Eu já conheço de cabo a rabo, até a parte do VB lá. Pô, então você Vai vai tranquilo, ajudar a pode dar gente. sequência, tá ótimo. Então você Também vai já ajudar. conhecia, já. Tá. Mas o pessoal que não conhecia, deu para entender todos os posicionamentos. Quer dizer, a nossa aula está gravada, depois vocês podem retornar e tudo mais, tá? Deu para entender, sim. No trabalho é para fazer basicamente isso aí que você fez aqui, né? Ah, legal. Vamos devagar, vamos ver. Você já está preocupada com o trabalho, né? Não, no trabalho não. Eu Tem... Vai tranquila, vai tranquila. O importante é vocês começarem a conhecer a ferramenta para começar a usar, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui são dados, peguei a nossa turma, né? O nome de vocês, aqui a gente está numa tabela Excel, né? Coloquei aqui o RA, o nome, situação matriculado, né? Semestre, aqui são dados fictícios, né? Coloquei, porque já estou prevendo para a próxima aula, né? Então, aqui coloquei semestre, coloquei nota. Então, aqui é uma tabela simples, uma planilha simples no Excel. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela funcionalidade de gerar essa planilha Excel como uma tabela no Access para depois a gente começar a manipular, tá? Vamos lá. Então ela tem, ó, o que a gente tem aqui? Só voltando, né? Situação, matriculado e a outra não realizou matrícula. Pensando aqui que a gente está no início do semestre e tem alunos que não realizaram matrícula ainda, né? Então, é uma possibilidade que a gente pode ter, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar essa planilha Excel como uma tabela, né? Como uma tabela dentro do Access, tá bom? Então, aí o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui, dados externos, novas fontes, né? Arquivo e Excel, tá? Então, esse é o caminho. Dados externos, novas fontes de dados, arquivo. Você pode trazer de diversos lugares, ó. Do arquivo, você pode trazer um documento HTML, um arquivo XML, arquivo de texto. Você pode gerar tabela com diversas informações. Aqui nós estamos optando por gerar uma tabela a partir do Excel. Tá? E joguei ali, o que ele vai falar? Onde? Então, vim aqui no procurar, coloquei onde está o meu arquivo, né? Aqui tem algumas opções, né? Que eu posso importar numa tabela nova, eu posso acrescentar numa tabela que já exista, posso vincular uma fonte de dados. Aqui vamos fazer bem o simplesinho,
vamos fazer importar para uma tabela nova, né? A gente tendo o lado mais simples, aí depois a gente vai incrementando, né? Então, selecionei aqui a planilha, vou colocar numa tabela nova e vou dar o OK, tá? Dando OK. Aí o que ele faz? Ele já traz uma outra tela. Esse aqui aqui em cima vocês estão vendo, ó, assistente de importação da planilha, tá? Aí a primeira coisa que ele pergunta aqui, a primeira linha contém títulos das colunas, né? Então tá aqui, ó. Então eu marquei aqui que sim, tá? Às vezes a gente quer importar, incrementar em alguma tabela que já existe, então não vai ter títulos, nada. Ela já vai começar com os dados direto, tá? Então eu coloquei aqui que sim, a primeira linha contém os dados da tabela aí, é o RA, o nome e tal, semestre, né? E vamos em frente. Aí eu vou dar o quê? O avançar. Dando o avançar, o que ele... Pessoal, dá para dar fechar o microfone, por favor? Tá? Aí, a gente não mexe nesse primeiro momento, deixa o campo aqui, o RA, tipo de dado duplo, não vamos nos preocupar muito aqui, deixa desse jeito que tá, e vamos seguindo em frente, tá? Aí, o que ele fala? Ele traz essa tela aqui, né? Ele fala assim, permitir que o Access adicione a chave primária. Ele já trouxe aqui a chave, ó. Lembra como quando a gente falou de chave, qual que era o nome dessa chave aqui? Que ele vai com o número sequencial? Vocês lembram o nome dessa chave? Não, né? Então, essa aqui era a chave substituta. Lembra que quando não tinha um campo para aquele... E a chave substituta é também conhecida como surrogada, né? Surrogate key, é uma chave primária criada exclusivamente para impedir que os registros da tabela venham a se repetir e que não tenham um campo com a chave primária. Então, o que é isso? A gente precisa de uma chave primária que não se repita, né? Agora, no nosso caso, a gente não quer essa chave substituta. Como a gente tem o RA que não se repete, né? A gente pode ir aqui, né? E ao invés de aceitar que ele coloque aquela chave substituta, a gente usa aqui o escolher como chave primária, tá? Então, escolheu aqui como chave primária, ele já marcou aqui o RA como chave primária, né? Volto a falar, isso aqui é tudo assistente de importação. Por enquanto, ainda o assistente de importação ele traz algumas informações, mas ainda ele não gerou a tabela, né? Então eu vou aqui no avançar, aí ele pede que nome que eu quero dar para minha tabela lá no Access. Eu coloquei aqui como cadastro de alunos, né? Dou concluir e ele pergunta se você quer salvar as etapas de informação de importação. Eu não coloquei nada aqui. Aí dei o fechar, né? E pronto. Aí o que ele fez? Ele já criou aqui dentro do meu banco de dados, né? Banco de dados faculdade, o quê? O cadastro de alunos. Então aqui agora eu já tenho uma tabela com chave primária RA e mais alguns campos, RA, nome, situação e tudo mais, tá? Então a gente já tem uma tabela e já pode trabalhar com ela. Então, o que a gente entrando aqui na tabela, ó, a gente já vê, clicando aqui na tabela, ela já abre para a gente tudo que ela foi, todas as informações foram inseridas, né? E aqui embaixo dá para vocês verem que a gente tem 100, o que a gente tem aqui? 100 registros nessa tabela. Então, onde a chave primária é o RA, né? Nome, a situação se é matriculado, não é matriculado, não realizou matrícula,
semestre e nota. Então, essa aqui é a nossa tabela. O que nós vamos fazer? Vamos pensar em fazer uma consulta para saber quais são os alunos que estão matriculados, né? Então, eu venho aqui, eu posso usar essa opção de design de consulta, né? Clicando nela, ela vem, ela abre essa tela para mim. Eu poderia ter diversas, como eu estou no banco de dados, eu poderia ter diversas tabelas. E aqui eu escolheria qual tabela que eu quero usar. Então, como eu só tenho uma, aparece só uma, eu venho aqui, dou adicionar, né? E depois eu dou fechar. Ó, eu dei o adicionar, ele já colocou a tabela aqui, tá? Dou fechar, então ele já liberou esse banco de dados para mim. Então, aqui embaixo, né, ele tem, como eu escolhi a opção de me ajudar, né, de ajuda para fazer essa consulta, então aqui embaixo eu coloquei quais informações que eu quero que ele me traga como resultado, né? Então, primeiro aqui, ele traz a opção, eu coloquei, aqui ele traz uma seleção, né? Então, nesse campo aqui, né, aqui campo, quando eu entro aqui, ele me abre a lista de campos que eu tenho. Então, eu coloquei o RA e ele já, abaixo ele adiciona cadastro de alunos. Depois aqui eu vim escolhi nome, né? Aqui eu escolhi situação. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero que ele me traga só dentro da minha tabela, só aqueles que estão cadastrados, que na situação do cadastro está como matriculado. Então, qual que é o critério? Aí aqui, entre aspas, né? Entre aspas, eu coloquei matriculado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma consulta na minha tabela, né? Ele vai fazer uma consulta, vai me trazer o RA, o nome, e vai me selecionar aqueles que estão dentro do campo situação com a opção matriculado, tá? Aí, como que eu faço para executar essa consulta que eu elaborei? Eu venho aqui nesse sinal de exclamação, que é o executar, né? Então, vamos lá, dar um executar. E aí, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer nessa consulta, né? O RA, não foi isso que eu pedi? O nome e a situação matriculada. Vocês estão vendo aqui embaixo que ele trouxe o quê? 83 registros que estão com a opção matriculada. Então, é aquilo que a gente está começando numa linha de consulta simples de uma tabela, tá? Então, é nessa linha que a gente faz. Aí, a gente indo, a gente pode salvar essa consulta, né? A gente clica aqui com o botão direito, aparece a opção salvar, né? Então, a gente vai salvar aqui como uma consulta chamada alunos matriculados, porque toda hora a gente pode querer buscar essa lista para nos ajudar, né? Então, ali eu salvei, e aí que vocês estão vendo que aqui a gente tem a coluna tabela, tem a nossa tabela, e aqui também já tem as consultas. Todas as consultas que a gente for elaborando, ela vai adicionando aqui, que a gente for salvando, né? Aí, o que a gente pode fazer? Para ele gerar essa consulta, a gente foi por uma seleção passo a passo, né? Mas, como a gente faz essa opção passo a passo, ele também gera um comando SQL para fazer essa consulta, né? Então, a gente vem aqui na mesma consulta, vai com o botão direito, então ele tem a opção salvar, fechar, não sei o quê, e aí ele tem a opção modo SQL, né? Então, eu venho aqui, seleciono o modo SQL, aí ele vai me trazer
qual foi o SQL que ele montou utilizando aquela opção aquele formato que a gente fez de design, aí ele montou esse comando SQL, tá? Então, eu vou abrir um pouco mais aqui. Então, ele está dentro da consulta, tá vendo? Ele está aqui dentro da consulta. Então, o que é esse comando de SQL, né? O select, né? Sempre que você vai fazer uma consulta, você usa o comando select. Aí, aqui é o formato do comando SQL. Então, primeiro ele coloca o nome da tabela, cadastro de aluno, aí ele coloca um ponto, RA, aí ele coloca o nome de novo, o nome da tabela, ponto nome, depois ele vai de novo o nome da tabela e situação. Não foi isso que a gente queria que aparecesse os 3 campos, né? Aí o select, ele sempre precisa estar associado com o comando from. O comando from, ele vem junto para dizer de qual tabela você vai pesquisar. E aí, aqui está o nome da tabela, né? E depois, o where, né? Então, aí, o que é where? Onde, quando, né? Então, quando o campo situação for igual ao matriculado. Então, se vocês observarem aqui é regra. Então, tem que vir entre colchete, tem que ter esses parênteses, porque senão ele dá erro. No final tem que dar ponto e vírgula, né? Então, essa aqui é uma forma de você fazer um comando SQL, tá? Existem, se vocês olharem naquele ajuda lá, como funciona, como é o comando SQL? Ele vai trazer para vocês o modelo de você montar, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer agora? Ao invés da gente fazer uma consulta gerar uma consulta, ao invés de colocar aquela ajuda de selecionar, nós vamos direto com o comando SQL. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe o comando SQL, SQL, cadastro de aluno, RA, o nome, situação, from cadastro de aluno. Então, se eu rodar esse aqui, o que ele vai me trazer? Alguém pode me ajudar? A consulta que você fez matriculado. Vem todos os registros. Vai trazer todos os registros, né? Por que ele vai trazer todos os registros? Eu não selecionei nada, não coloquei a opção where, né? Então, o que eu vou fazer? Coloquei esse SQL aqui, aí eu vou no executar, né? E aí, o que ele fez? Ele me trouxe a tabela, né, inteira, ó, sem registros. Por quê? Eu não selecionei nada, né? Então, aqui é uma demonstração para vocês, para começar a acostumar de como a gente trabalha com tabelas. A gente pode ter essa opção aqui, né? Pode ter essa opção aqui que você faz em cima de você escolher através de uma ajuda, né, que o próprio Access dá. Você seleciona aqui, você não precisa conhecer comando SQL nenhum, né? Você só precisa saber quais os campos da tabela que você quer. Você seleciona aqui os campos e pronto, né? Ou então você pode fazer uma consulta através do comando SQL. Você cria aqui a consulta, coloca aqui o comando, escreve manualmente, vem aqui no executar e pronto. Aí ele vai te trazer a tabela inteira, vai te trazer todos os registros. Deu para entender, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Tranquilo?
Então, tranquilo, né? Então, para gente, para vocês começarem a aprender a manipular, né? Então a gente vai deixar uma atividade para vocês, né? Bom, aí aqui o que a gente tem? Depois que a gente tem todo esse que a gente fez tabela, a gente fez consulta, né? O que a gente precisa? A gente precisa salvar todas essas informações, né? Então a gente vai aqui no arquivo, salvar como, né? Salvar como, e aí quando você der o salvar como, ele vai te pedir um local para você salvar, é onde você vai começar a guardar o seu banco de dados com as informações, tá? Então, no meu caso aqui, eu salvei, ó, vocês estão vendo aqui, tá dentro da disciplina modelagem de dados, na unidade 3, seção 3, é essa que a gente tá fazendo agora. Salvou, ele fica lá e tudo mais, né? Então, o que a gente vai fazer para a próxima semana, né? Vocês vão criar um banco de dados no Access, nos mesmos moldes que a gente criou hoje, né? Com um tema diferente, que não seja faculdade, que não seja aluno. Vão carregar uma tabela, né? Elaborar uma consulta no mesmo formato que foi explicado, né? E na pós-aula tem um link para vocês postarem o banco de dados contendo a tabela e a consulta, vocês vão anexar o banco de dados, né? Dá para fazer, para começar a treinar? Tranquilo, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Não, ela é assim, a gente vai crescendo, né? A semana que vem, né? A gente vai usar um formato, né? Por exemplo, usar um comando para adicionar coisa na tabela. Nós vamos ver. O select, né? Toda hora que a gente quiser fazer uma consulta, o comando do SQL é select, né? Agora, se a gente quiser fazer alguma atualização, a gente utiliza o comando update, né? Então, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho com alguns comandos para vocês acostumarem a alguns comandos do SQL, né? E também depois vamos fazer um desenho de tabelas fazendo relacionamento e como que a gente faz consultas. Então, a ideia é ir cobrindo tudo isso, tá? O que vocês acham? Para mim ficou ótimo. Boa ideia. Então tá bom. Então vamos em frente e vamos seguindo aí, tá? Então eu acho que por hoje é isso, né? Se tiverem alguma dúvida, mas dá para recorrer aí à gravação. Qualquer coisa também pode me chamar no WhatsApp durante a semana. Vamos conversando e vamos trabalhar um pouco com o Access para trazer um pouquinho de informação para vocês aí prática, tá bom? Ok, professor. Legal? Beleza. Beleza, né? Então, obrigado aí pela participação, né? E vamos seguindo em frente aí, né? Tá joia? Então, boa semana e vamos caminhando. Valeu, professor. Igualmente. Obrigado, Obrigado, viu, gente? professor. Boa semana. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Professor.